Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo da Runa. Meu nome é André Nasser e estou aqui com mais uma dica para vocês, tá? Pessoal, eu tenho recebido muitos equipamentos, como o caso desse aqui, é uma Cima M4, né? E a grande reclamação é, olha, o motor está esquentando, está com pane elétrica, está queimando fusível, o equipamento para de funcionar, ou mesmo, olha, está com um ruído que não estava. Aí eu pergunto, não, olha, passou na mão de um armeiro, não sei o quê, mas ficou esquisito e tal, tal, tal. O que acontece, gente? Tem duas questões no que se refere à parte elétrica, tá joia? Então, como eu estava dizendo, tem uma das questões que se trata da parte elétrica que começa, por exemplo, com a questão dos conectores, a bateria que está sendo utilizada, etc. Geralmente, para equipamentos vindos de fábrica, o motor costuma ser de torque comum, tá certo? Ele não é nem de alta rotação, nem de alto torque. E o pessoal costuma evitar o uso de bateria de 3 células, ou 3S, ou 11.1, no que se refere a lipo, né? Por uma questão de que eles ouviram que estraga o gatilho e tudo mais. Isso é parcialmente verdade, depende do material que o gatilho é feito, mas eu não vou entrar nesse grau de especificidade para o vídeo não ficar muito longo e muito complicado. Então vamos buscar simplificar aqui. A primeira questão, como eu disse, é a parte dos conectores. Geralmente, os conectores que vêm nos equipamentos de Airsoft, é esse que está na minha mão, é um conector do tipo Mini Tamiya, tá certo? Esse conector, pessoal, foi desenvolvido na década de 70, tá bom? As baterias não eram tão potentes quanto as que nós temos hoje, tanto em termos de tensão, ou seja, voltagem, quanto em termos de corrente, que é o que nós chamamos também de amperagem, tá certo? Então, se vocês observarem, eu vou aplicar aqui um pouco de zoom, por essa plaquinha que vocês podem ver dentro aqui do conector, vou até remover uma delas para melhorar a visualização, é que por onde passa a corrente elétrica. Então, olha, removi aqui um conector, tá certo? Você pode ver que ele é bem fininho. E como é que se dá, gente, a passagem de eletricidade? Ela não passa por dentro do metal, ela passa, os elétrons são levados pelo lado de fora, pelo diâmetro externo, realmente, como se estivesse recobrindo todas as áreas dessa peça aqui e fluindo, tá joia? Vocês podem notar que ele é bem fininho. E aí me perguntam, né, e já disseram, quando eu recomendo a troca por outros conectores, o André acha que sabe mais do que de quem está produzindo. Na verdade, não, eu entendo justamente a cabeça de quem produz os equipamentos de Airsoft e tem a ver com o custo. Não o custo da peça em si, os conectores têm um preço até relativamente próximo. Mas o que ocorre é que é muito mais simples, né, eu pagar uma pessoa com a minha produção de não sei quantas AEGs por dia, para simplesmente clipar, como vocês podem ver aqui, essa peça metálica com o fio e simplesmente encaixar aqui, do que ter que pagar alguém que vai levar muito mais tempo para abrir o fio, preparar o fio, fazer a solda, recobrir esse material exposto com termo retrátil e tudo mais. Você tem aí o tempo de uso dessa mão de obra que tem que ser especializada para fazer, por exemplo, um equipamento que saia de fábrica ou com o modelo XT60, que vocês podem notar que tem uma área de contato de ação muito maior do que quando comparada aqui com o Mini Tamiya, tá certo? Esse aqui é muito usado, por exemplo, para controle remoto, porque as baterias são maiores, então ele tem um excesso de condutividade muito superior a esse aqui. E nós temos um que é bem comum, tanto em RC, né, controle remoto, quanto no Airsoft, que é o DINS, tá certo? Ou conector T. Vocês podem notar que ele forma quase que um T, ou se invertermos assim, pode fazer de conta até que forma-se quase um L, tá certo? Então, ambos os conectores, gente, são bem mais robustos do que o original. Eles têm uma condutividade elétrica muito superior a essa daqui, ou seja, excessiva às necessidades que um equipamento de Airsoft a priori demanda. Eu recomendo geralmente esse conector aqui porque ele ocupa menos espaço, então ele já tem um excesso de condutividade aqui, o vermelhinho, o jeans, inferior a esse aqui, mas já é um excesso
do que o seu equipamento precisa. Então, entre esses dois, eu prefiro realmente o jeans porque ele vai prover a condutividade elétrica para o seu equipamento de forma correta, sem ocupar tanto espaço. Então é por isso que eu recomendo esse aqui para fins de airsoft, tá joia? Mas se você tiver um equipamento que tenha disponível uma área para a utilização do XT60, não há problema algum, porque como eu disse, ele é superior em termos de condutividade do que esse aqui, tá joia? Então fica sendo muito mais uma escolha do armeiro e do freguês, tá bom? Então encerramos aqui a parte de conectores, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês como é que a eletricidade se dá. Eu comecei a explicação utilizando o conector Mini-Tami, agora eu vou usar aqui um fio do padrão AWG, tá certo? AWG é uma sigla para American Wire Gauge, ou seja, bitola de fiação de padrão americano em termos de Estados Unidos da América, né? Então, pessoal, o que nós temos aqui, como vocês podem ver, essa fiação, gente, eu estou aqui com bastante zoom aplicado, mas essa fiação tem quase a espessura de um cabelo, tá? Cada um desses fios aqui. Então ela é superior, independente do quão espesso finalmente o fio venha a ser, ela já tem uma condutividade maior do que o nosso padrão de fiação nacional por dois motivos. O material utilizado nessa fiação e o fato de você ter muitos cabelinhos, muitos fios passando, deixando fluir esses elétrons pelo lado de fora deles, tá certo? Então isso aqui é super importante, o que me leva à última questão da parte realmente elétrica. Imagina que cada cabelinho desse aqui está passando os elétrons, então aqui eu tenho todo um fluir, né? Eu vou até remover um pouco já do zoom. Eu tenho todo um fluir de energia que está se dando aqui maravilhosamente bem. E aí eu preciso fazer, por exemplo, a solda do gatilho propriamente dito, que é o gatilho elétrico aqui dentro. Não tem jeito, tenho que fazer essa solda. A solda vai recobrir tudo isso aqui e aí os elétrons vão passar daqui por fora da solda, que embora tenha uma área grande, ela não vai ter a mesma condutividade que o fio pode prover. Isso já é um ponto de estresse, de engarrafamento de elétrons, por assim dizer. Então já cria uma resistência elétrica no fluir da energia elétrica que estava se dando pela fiação. Mas ok, o equipamento foi desenvolvido para trabalhar dessa forma e chegamos aí depois aos conectores, tá bom? Que vem aqui para o motor, que também não tem o mesmo grau de fluidez que o cabeamento, mas ele ainda provém uma fluidez boa o suficiente para que você não crie pontos de resistência tão perigosos aqui que possa causar algum tipo de dano. O problema, pessoal, é quando você vê um equipamento de airsoft com vários pontos de emenda, seja por conexão ou por solda. Isso já é um problema sério, porque você fica o tempo todo com uma grande capacidade de fluidez elétrica que é removida, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta, depois diminui. Isso não é bom, tá certo? Então nós deveríamos ter a priori, no máximo, 3 pontos de emenda, por assim dizer. Em alguns casos se dá aqui no tubo da coronha interno, tá certo? Dependendo do estilo do equipamento, dependendo do design do tubo, é necessário fazer realmente uma conexão ou solda, tá certo? Aqui no gatilho e depois aqui no motor. Tem vezes que eu vejo, gente, vários pontos de solda por toda a extensão e o equipamento apresenta problemas e é por conta disso, tá certo? Você está impedindo a fluidez desses elétrons e essa condutividade elétrica que nós poderíamos ou deveríamos ter. André, eu uso fiação, por exemplo, eu refiz a fiação do meu equipamento, ele está muito bom e é um padrão nacional, sem problemas. Tá joia? Você vai notar isso se a fiação, por exemplo, não esquentar. Se você, principalmente no ato de disparar na função semiautomática intermitentemente ou fazendo disparos de forma cadenciada, que você para todo o sistema, começa de novo e com isso precisa a cada vez de um maior grau de corrente, toda vez que você para e começa, que nem o seu carro, né? Toda vez que você está no trânsito, põe no ponto morto, primeira marcha, acelera e para, o seu consumo de combustível é maior e o mesmo ocorre aqui com a sua bateria.
Se você tem a fiação que você está utilizando, padrão nacional, ela está de forma correta assentada dentro da gearbox e tudo mais, e ela não está esquentando, poxa, perfeito, fantástico, você não tem aí com o que se preocupar, contanto que você permaneça utilizando o equipamento do jeito que você utiliza, com a mesma bateria, etc. No entanto, se você estiver usando um equipamento que já demanda mais energia elétrica, seja por uma mola mais pesada, ou por um motor mais robusto, ou mola, motor, engrenagem, etc, etc, é interessante você averiguar qual padrão de cabeamento você vai utilizar, conectores e assim por diante. Então, como eu ia dizendo no início do vídeo, eu tive alguns problemas que têm chegado principalmente agora nos últimos tempos de caráter elétrico, tá certo? E o que ocorre, gente? O outro problema, que era o que eu estava explicando aqui, é quando você chega e inclusive faz soldas, tá? Com a fiação. Tem alguns armeiros que têm feito esse serviço aqui e que eu desaconselho veementemente, tá certo? O ideal é que você tenha o encaixe do conector, porque ele vai prover uma condutividade elétrica ainda um pouco superior do que a solda, sem contar que numa situação de necessidade, o ideal é que você consiga remover os conectores para remover o seu motor e averiguar o que pode estar ocorrendo no seu equipamento. Desculpem aí, mil perdões pelo gerundismo, tá? Não sou muito fã. Estar verificando para estar realizando, para estar fazendo, eu acho isso horroroso e peço desculpas. Mas ainda assim, a captação da mensagem eu acho que já se deu, né? É mais interessante você ter essa chance de simplesmente remover os conectores e poder acessar o seu equipamento e averiguar o que ocorre dentro dele. Então, esse é um outro problema, tá, pessoal? Eu realmente não gosto dessa questão de ficar fazendo solda nas placas elétricas com a fiação. Agora, por último, né? Na verdade, por penúltimo. Gente, se você não é um armeiro e você entende um pouquinhozinho e quer quebrar o galho de um amigo, fazer coisas como essa aqui é até perdoável. Mas se você for um armeiro que não está fazendo, mesmo que você esteja fazendo só uma ajuda, dando um amparo, fazer isso aqui é realmente lamentável, tá? Ou você tem aí uma fita isolante líquida, ou você usa, por favor, um termorretrátil. Isso aqui tá horroroso. Isso aqui nem sequer é uma fita isolante de verdade. Isso aqui é uma fita crepe, tá? Então isso aqui, gente, não se faz. Mas agora, por último. Muitos dos equipamentos, como eu disse, que estavam apresentando problemas elétricos, tinham em comum uma coisa que é brutalmente importante, que é a base desse vídeo, tá certo? Tirando todas as falhas realmente de caráter elétrico, que pode ser por desgaste de peças de acordo e devido por uma criação de arco voltaico, ou fusível queimado, ou uma série de outras coisas que a priori poderiam ser simples e não necessariamente são, o que está ocorrendo mais, gente? Nós temos dois padrões de, basicamente, né, tirando os vários modelos e desenhos, nós temos dois padrões de empunhaduras ou pistol grips. Com a tampa, com esses parafusinhos fininhos, né? O parafuso, na verdade, está aqui dentro, ele não é essa rosca externa, ele está aqui dentro, tá? Padrão Allen. E se vocês olharem aqui, ele é bem fino, vou novamente aplicar aqui um zoom, tá certo? E você tem um outro padrão que realmente o parafuso, ele ocupa toda essa área, ou às vezes é até um pouquinho mais largo, e ele inteiro sobe e desce. Quando esse parafuso é bem largo, ele geralmente inclusive é cavado para dentro, deixando só as bordas para fazer contato com essa parte aqui do fundo do seu motor, essa parte plástica. Quando você tem tampinhas como essa, com o parafuso fino, e você vai fazer o ajuste da altura do motor, você está fazendo isso de forma indevida e incorreta. E isso vai criar problemas elétricos, sim. Isso vai dar problema com o seu motor, vai aumentar a demanda de corrente dele, vai fazer ou criar uma situação possível de abuso da bateria, porque ela vai precisar enviar uma corrente que ela não está preparada para enviar, ela pode estufar, ela pode se inflamar, pode ocorrer um acidente com o operador. Como vocês podem notar, gente, o motor ele tem um eixo central
que vai do pinhão. Pinhão nada mais é do que a engrenagem ou a parte da engrenagem que transfere energia cinética para o próximo componente. E vocês podem notar que esse pinhão, essa engrenagem está presa nesse eixo, que corre por todo o motor chegando aqui. Se você tem uma peça que fica o tempo todo forçando esse eixo aqui, não só você está fazendo um ajuste de altura indevido porque você está subindo isso aqui, você está subindo todo o conjunto de eixo, como você pode travar as engrenagens aqui dentro, criando aí essa demanda maior de corrente, de amperagem, como você está também contribuindo para uma frenagem, né? um travamento direto no eixo, gente. Então isso não se faz. Quando nós abrimos esse padrão de empunhadura de pistol grip, quando você tira, existe uma plaquinha que fica aqui redondinha, que o pessoal tem jogado simplesmente fora, tá certo? E depois vem falar para mim que entende de equipamento. Não entende, porque se entendesse ia saber que justamente esse parafusinho, ele tem o mesmo diâmetro que passa aqui por dentro dessa abertura plástica e fica já forçando justamente o seu eixo, e você não quer isso. Então não venha, por favor, dizer para mim que você entende realmente do assunto, porque isso mostra nitidamente que você ainda precisa evoluir o seu conhecimento. Não estou te desmerecendo, eu não estou te criticando, mas aproveite esse vídeo, não comente com ninguém que você tomava esse tipo de erro, esse tipo de ação, mas gente, isso é indevido, não é para o parafuso entrar em contato com o eixo, é para ele erguer essa bendita placa para que ela se apoie nessa peça plástica, tá certo? Esse final do motor, esse componente do motor, e através dessa peça, exercendo força em todos os cantos do motor, realmente alinhe a altura do motor da forma que você quer. Esse equipamento estava sem esse problema, eu fui fazer teste para o cliente para verificar como é que o equipamento estava, eu gravei o vídeo e enviei para o cliente, o barulho estava horroroso. E aí eu não sabia se era a altura do motor ou uma questão de shimming das engrenagens, porque o barulho de engrenamento estava uma coisa horrorosa, e eu avisei para ele no vídeo, pode ser que se alguém mexeu nesse equipamento, justamente essa plaquinha tenha sumido, dito e feito. Aí eu tive que caçar uma outra placa, que eu encontrei aqui por acaso. Essas placas aqui geralmente são de Zamac, é um metal bem vagabundinho, tá? Porque não precisa ser não precisa ser de vibranium, titânio, adamantium, mas eu encontrei uma placa que estava com isso aqui de espessura, de aço, e tive que remover tudo isso, pessoal. Me tirou um tempo danado, perdi lixa, perdi um monte de coisa para poder fazer uma plaquinha que eu consiga deixar aqui, tá certo? Para que o parafuso faça força no centro dela e erga de forma correta esse motor. Eu não deveria ter que perder meu tempo fazendo isso, nenhum armeiro deveria ter que perder tempo fazendo isso, seja cortando uma peça plástica ou o que quer que seja. Essa parte aqui não se remove nunca de um equipamento desse, porque a partir do momento que você trava o seu eixo, você está travando todo o seu motor, fazendo com que ele crie uma demanda maior de corrente, que vai aquecer seu motor, vai abrir seu motor, vai queimar seu motor, vai queimar componentes, pode criar um resultado desastroso com a sua bateria, causar um acidente sério, entendeu? E ferrar todo o mecanismo, porque inclusive, como eu disse, olha só o jogo que isso aqui está, não era para ter esse jogo todo. Isso aqui, esse pinhão, era para estar levemente mais baixo, porque ele foi forçado aqui. Era para ele estar um pouquinho mais baixo do que ele está, não era para ele estar tão longo aqui dentro. E isso foi por utilização indevida de alguém que simplesmente removeu porque achou que não era necessário. Então isso aqui, pessoal, é um problema elétrico causado por uma questão mecânica. E não façam isso. Se você é armeiro, se você é iniciante, se você quer cuidar do seu equipamento, não se joga fora as peças dele simplesmente porque você não sabe qual é a função dela. Eu estou falando com esse tom de voz, mas é para chamar a atenção de vocês que brincando, mesmo um equipamento desse custa por volta dos seus R$1.000, R$1.200, R$1.500. Então, gente, cuidem do que é de vocês
E saibam que cada coisa aqui tem um motivo de ser, porque senão vocês vão queimar dinheiro, vão arrumar, vão queimar de novo, vão continuar queimando dinheiro num equipamento que não apresenta problemas, a não ser os que vocês mesmos estão criando, tá bom? Então me desculpem se eu me elevei um pouquinho o tom de voz, se eu fiquei um pouco mais duro agora nos finalmente, mas é realmente algo muito importante que parece besta e não é besta. Mantenham essa plaquinha aqui do Handbell, do motor, com o contato, sempre que ela existir. E a regra é, se o parafuso é fininho, tem a plaquinha. Se o parafuso é gordo e geralmente cavado para dentro, deixando só as bordas, aí não tem plaquinha, porque ele mesmo já vai pegar aqui a circunferência, o diâmetro e elevar sozinho o motor. Beleza? Então é isso aí, galera. Fica meu grande abraço para todos vocês. Até a próxima. O vídeo é longo, mas eu achei que esse principalmente ficou bastante ilustrativo, tá joia? Falou!